Olá, bem-vindos a esta análise sobre o caminho do homem superior. A gente vai mergulhar fundo aqui nos princípios mais importantes da filosofia do David Deida, sabe? Explorando as ideias que mais causam impacto, de um jeito bem direto e claro. Ok, vamos começar com isso. A obra já abre com uma ideia bem provocadora que vai direto no centro de um problema muito comum. Essa tendência de adiar a vida. Aquela coisa de acreditar que um dia tudo vai ser diferente. Que vai existir um ponto final onde finalmente vai dar para descansar e ser feliz. E a filosofia apresentada no livro chama isso de o erro masculino essencial. É basicamente a armadilha de viver esperando um futuro que, segundo a obra, nunca vai chegar do jeito que a gente imagina. A filosofia do Deida defende que essa crença é uma grande ilusão. O desafio criativo, a luta, o amor, o crescimento, eles não são obstáculos que a gente tem que superar. Na verdade, eles são a própria vida. Então, ficar esperando que eles acabem é, no fundo, negar a essência da existência. E essa pergunta aqui coloca a questão de um jeito bem direto. É um convite para refletir. A vida está acontecendo agora, no presente, ou ela está sendo sempre adiada para um futuro imaginário que talvez nunca chegue? Vamos avançar para ver como essa ideia se desenvolve. O pilar para viver de forma plena, segundo a fonte, é ter um propósito bem claro, que tem que vir antes de tudo, inclusive antes dos relacionamentos. Sem um propósito, a vida vira uma reação, né? A pessoa acaba sendo levada pelas circunstâncias, em vez de ser ela a criar o próprio caminho. O propósito é o que dá a direção, a presença, a força. O que é bem interessante aqui é a clareza dessa distinção. De um lado, uma existência meio à deriva, enfraquecida, e do outro, uma vida com integridade, que é criada a partir de um centro bem forte. A escolha entre uma e outra, segundo o livro, define totalmente a qualidade da presença de alguém no mundo. Olha, é fundamental entender que dentro dessa filosofia, priorizar o propósito não quer dizer negligenciar o relacionamento. Muito pelo contrário. A ideia é que um homem com um propósito claro se torna mais forte, mais presente, e isso, por sua vez, acaba fortalecendo a própria relação. Agora, com essa base do propósito bem estabelecida, a obra entra na dinâmica dos relacionamentos e foca em como entender o que ela chama de energia feminina. Essa afirmação do livro é de propósito, para chocar mesmo e desafiar um mal-entendido bem comum. A ideia não é ser literal, mas sim abrir uma porta para a gente olhar a comunicação por uma nova perspectiva. Então, o ponto principal é o seguinte: a fonte diz que, para o masculino, a palavra é um compromisso, é literal. Já para o feminino, a palavra é a expressão da emoção daquele momento. Não é uma questão de ser verdade ou mentira, mas sim de jeitos diferentes de expressar a realidade de dentro. Para deixar esse conceito mais palpável, a fonte usa essa analogia poderosa. Tentar analisar o humor feminino com lógica seria como tentar analisar uma tempestade para fazê-la parar. É uma força da natureza que precisa ser sentida, experienciada e não dissecada. E é a partir dessa analogia que surgem os passos práticos. O primeiro, abandone a análise. Não existe um problema linear para ser resolvido. O segundo é responder não com lógica, mas com uma presença estável, amorosa, se mantendo firme no meio da tempestade emocional. E tudo isso nos leva a um princípio energético ainda maior, que, de acordo com a fonte, governa a atração nos relacionamentos. O conceito central aqui é a polaridade sexual. É só pensar nela como a atração entre os polos de um ímã. A filosofia sugere que quanto maior for a diferença de energia entre o masculino e o feminino, mais forte vai ser a paixão, a atração. Esse slide mostra uma escolha fundamental. De um lado, uma parceria de alta polaridade, que geralmente é mais cheia de paixão, mais intensa. Do outro, uma de baixa polaridade, que tende a ser mais estável, previsível, quase como uma grande amizade. E não tem certo ou errado nisso, são só dinâmicas diferentes. E aqui está o pulo do gato, segundo a fonte. A atração vem num pacote completo. As mesmas qualidades femininas que geram uma paixão intensa, a liberdade, a fluidez, essa energia vibrante, são exatamente as mesmas que, do ponto de vista masculino, podem parecer caóticas e indisciplinadas. E, para finalizar, a obra deixa bem claro que esses conceitos não são uma solução mágica, e sim uma prática contínua, uma coisa para ser cultivada todos os dias. A filosofia vai muito além do campo das ideias. Ela se estende para práticas do corpo e do espírito. O objetivo final, como a gente vê aqui, é que esses conceitos sejam vividos, incorporados no dia a dia, se transformando em algo muito maior do que só ideias. E assim a gente termina voltando para a pergunta do começo, que resume toda a essência dessa filosofia. É um convite para parar de esperar
e começar a viver a vida na sua totalidade, com propósito e de coração aberto, agora mesmo.